Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre obtenção de função vetorial inversa. Bem, quando a gente aprendeu sobre função vetorial inversa, a gente aprendeu isso daqui. Se a gente tem uma função normal, f de x, y, z igual a seno de x é elevado a y e z ao cubo. E a gente sabe que esta função, ela leva os pontos do domínio nesses pontos aqui da imagem. Então, a gente aprendeu que a função vetorial inversa é a função que vai fazer o caminho inverso disso. Então, essa aqui vai ser a nossa função vetorial inversa. Então, para a nossa função vetorial inversa, o domínio vai ser esse daqui. E a imagem vai ser essa daqui. Domínio é da onde a setinha está partindo, a imagem é onde a setinha está chegando. Então, se para a função vetorial normal o domínio é isso, para a função vetorial inversa, isso é a imagem. E mesma coisa aqui, se a imagem para a função vetorial normal é isso, isso daqui é o domínio para a função vetorial inversa. Beleza? Porque a função vetorial inversa é aquela que faz o caminho contrário da função vetorial normal. Então, se na nossa função normal, função original, a gente tem um vetor y escrito em função do vetor x, então, na nossa função vetorial inversa, a gente vai ter um vetor x escrito em função do vetor y. Beleza? Essa é a ideia de função vetorial inversa. Agora vamos ver como é que a gente faz para obter esta função vetorial inversa. Vamos pegar essa nossa função lá e achar a inversa dela. Bem, a gente sabe que isso daqui é a função original. Se é a função original, a gente sabe que a gente tem o y, isso aqui é y, escrito em função de x. Então, a gente pode fazer y igual a fzão de x, beleza? E aí, o nosso x vai ser esse vetor aqui, x, y e z. E a gente precisa escrever o nosso vetor y em função do vetor x. Porque a gente tem o nosso vetor y em função do vetor x. Agora a gente quer fazer o contrário, a gente quer pegar esse vetor x e escrever ele em função do vetor y. Então, vamos dar um valor genérico para esse vetor y. Vamos chamar ele de u, v e w. Agora, o que a gente precisa fazer para encontrar a função vetorial inversa é escrever cada componente desse vetor x como função das componentes do vetor y, porque o que a gente tem na função original é cada componente do vetor y escrito em função das componentes do vetor x. Beleza? Vamos ver isso aqui. Ó, essa componente aqui, u, está escrita em função do x, que é u igual a seno de x. Essa componente v está escrita em função do vetor x, porque ela é elevado a y. E essa componente w do nosso vetor y está escrita em função das componentes do vetor x, porque ela é w é igual a z ao cubo. Beleza? O que a gente precisa fazer é escrever o contrário agora. A gente precisa pegar as componentes do vetor x e escrever em função do vetor y. Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui se eu tenho u igual a seno de x, então o x, eu isolo o x e vai ser igual a arco, cujo seno é u. Se o nosso v é igual a e elevado a y, se eu isolar o y vai ser igual a ln de v. E se o nosso w é igual a z ao cubo, então o nosso z, isolando z, vai ser igual a raiz cúbica de w. Tranquilo? Então aqui a gente escreveu todas as componentes do nosso vetor x em função de cada uma das componentes do vetor y. Então, a gente achou a nossa função vetorial inversa, porque função vetorial inversa é exatamente isso. É escrever as componentes do vetor x em função do vetor y. Então, se o x a gente sabe que é x, y, z. A gente escreveu isso como o nosso x valia arcosseno de u, o nosso y valia ln de v, e o nosso z, a gente achou que valia raiz cúbica de w. Isso daqui, então, é a nossa função vetorial inversa. E a gente pode... nossa função vetorial inversa é função do vetor y. E o vetor y é u, v e w. Beleza? É assim que a gente encontra a função vetorial inversa, escrevendo cada componente
da função normal em função cada componente da nossa função vetorial original em função de cada componente do vetor y, beleza? Mas a gente ainda tem a função afim, que quando a gente aprendeu sobre função vetorial inversa, a gente viu que existia uma função lá que se chamava função afim, que era uma função desse tipo aqui. T de x igual a, que é a matriz de coeficientes, vezes x menos x0 mais y0. E essa função vetorial afim também tem função inversa, como a gente viu lá, um critério para ela ter. E aí, se ela tem função vetorial inversa, a gente também tem que saber encontrar a função vetorial inversa dessa função afim. Como é que a gente faz isso? Tchan, tchan, tchan. É isso daqui. A inversa da função afim vai ser a inversa da matriz A vezes aonde tinha x, a gente coloca y. E aonde tinha y, a gente coloca x. Se a gente pegar e chamar isso daqui de y, ou seja, t de x igual a y, ou seja, a gente tem nosso vetor y escrito em função do vetor x, a gente vai ver que para essa função vetorial inversa, para essa função afim inversa aqui, o que a gente tem é o nosso vetor x escrito em função do vetor y, ou seja, mesma coisa que a gente tinha em função vetorial. A gente pegava, na função original a gente tinha o y escrito em função de x, na função inversa a gente tem o x escrito em função de y, e aqui a gente tem exatamente a mesma coisa. Beleza? Mas aqui é uma facilidade maior, porque mesmo que você não entenda nada que eu tô falando, você pode decorar isso daqui. E aí você vai acertar na prova mesmo assim. Beleza? Vamos fazer um exemplo então disso daqui. Digamos que a gente tem essa função afim aqui. Aí a gente quer encontrar a inversa dela. Beleza? Então, vamos ver que o nosso xão é isso daqui. Isso daqui é isso daqui. Então, o nosso xão vai ser o xy. E isso daqui a gente chama de yzão. E yzão a gente precisa escolher um valor genérico para ele. E a gente vai escolher, com muita criatividade, o vetor UV. Agora a gente vai pegar esse vetor y que está escrito em função do vetor x e vai escrever o vetor x em função do vetor y. Beleza? Como é que a gente faz isso? Substituindo nesta fórmula aqui. E aí, essa daqui é a nossa matriz de coeficientes, esse daqui é o x, esse daqui é o x0 e esse é o y0. Fazendo relação com essa expressão aqui. Beleza, agora para achar a inversa, a gente vai ter que escrever o x em função do vetor y. E aí, só substituir aqui. Isso daqui é a inversa da matriz A. E aí, eu vou tirar essa inversa da minha cartola aqui, que eu tenho guardada, e é este valor aqui. 1/2, 0, menos 1/8 e 1/4. Não se desespere. Não é difícil encontrar essa inversa aqui. Você só precisa saber alguma coisinha de álgebra linear, que é aquela parada de botar a função, você quer achar a inversa disso. Então, você bota essa matriz aqui de um lado e do outro lado você bota a matriz de identidade. Aí você faz aquelas operações com as linhas e colunas até que desse lado aqui fique a matriz de identidade e desse lado aqui a gente vai ter a matriz inversa. E aí foi isso que eu fiz para achar isso daqui. Eu só não estou fazendo no vídeo, que é para não demorar muito, mas foi isso que eu fiz. Beleza? Tá, então essa daqui é a inversa da matriz A, vezes nosso vetor y. Y eu chamei de UV, então UV menos o nosso vetor y0. Quem é o vetor y0? É esse aqui. Então, menos 5, 6, mais o vetor x0. Quem é o x0? É esse daqui. Então, mais, menos 1 e 2. E isso daqui é o nossa função afim inversa, em função de y, que é o v. Beleza? E esse xão aqui é xy. Tranquilo? Então é isso, galera. A gente aprendeu aqui como é que a gente obtém a função
a inversa da função vetorial normal e da função vetorial afim. E a ideia é sempre que, se na função original a gente tem o y escrito em função de x, na função inversa a gente vai ter o x escrito em função de y, beleza? Então é isso, esse vídeo te ajudou? Responde aí!